Bem, primeiro que a gente fala muito das deficiências dos trabalhadores, né? Mas mais de 80% dos empresários no Brasil não tem ensino médio completo. Então, acho que esse é um bom começo. A gente precisa. Educação é bom para todos, ela é importante para todos, né? Para os trabalhadores, mas também para os empresários. A maior parte dos pequenos negócios no Brasil quebram em menos de 2 anos. Por que, que isso acontece? Bem, primeiro que eles estão lançados no mercado selvagem, com quase nenhum apoio. A gente precisa rever isso. E essa ideia também de que todo mundo é empresário, né? Da maioria dos pequenos negócios é o pai, a mãe, o filho, né? Ou seja, um amigo, não tem um funcionário. Então a gente tem que olhar um pouco para isso. Na verdade, são trabalhadores que estão buscando o seu ganha-pão ali a partir da sua própria iniciativa. Né? Eu gosto de dizer que empreendedor é quem tem capacidade de empreender, ou seja, ele tem dinheiro, ele tem capacidade de fazer investimento. A maior parte das pequenas empresas no Brasil, dos pequenos negócios, ele não tem investimento. Ele vai vivendo, ele vai Se construindo a mantém. partir da sua luta ali, do seu trabalho. Né? Ou seja, ele não vive do capital aplicado, ele vive do seu trabalho cotidiano. E a gente precisa começar a separar um pouco essas coisas, porque senão dá a impressão que todo mundo é empresário. E, na verdade, a maior parte desses casos, eles são trabalhadores, e além de ser trabalhadores, são trabalhadores precarizados, porque não vão conseguir se aposentar, se fica doente, não tem nenhuma assistência para ele, não tem nenhuma garantia quando o negócio dele quebra, ele fica sem recurso nenhum, não tem seguro-desemprego, não tem nada. Ou seja, nós temos que fazer um bom debate sobre isso também. O Brasil é um país de pessoas que estão lutando o tempo todo para sobreviver. Algumas de um jeito, outras de outros, mas de alguma forma tudo isso caminha nesse sentido. O apoio a esses pequenos empreendimentos é fundamental. Tem que vir um apoio estatal, mas também nós precisamos rever a forma como a gente pensa os pequenos empreendimentos. Os pequenos empreendimentos precisam se juntar, eles precisam criar sinergia entre eles, porque é isso que de fato garante a sua sobrevivência. Porque muitas vezes, num ano como esse que a gente viveu nos últimos tempos, né, você tem dificuldades num período, você tem melhorias no outro, como é que ele vai operando tudo isso? Né? Como é que ele vai construindo reservas, como é que ele vai construindo fundos, como é que ele vai construindo sistemas de ajuda? Quantas vezes um pequeno empreendedor ele precisa do quê? Ele precisa que o fornecedor continue fornecendo, apesar de ele não continuar pagando, porque se não fornecer o negócio dele vai quebrar. E aí que ele não vai pagar mesmo. Né? A gente precisa olhar para essas dívidas desses pequenos empreendedores, né? E desses pequenos comércios, porque esse é um dado. Nós vivemos uma pandemia. A pandemia impactou esses negócios de maneira absoluta. Né? Essas pessoas estão todas endividadas. Se a gente não lidar com essas dívidas que vão crescendo e vão colocando cada vez mais dinheiro, eles vão drenando dinheiro, né? Vão tirando dinheiro dos mais pobres, dos pequenos e Sim. colocando na mão dos mais ricos. Se nós não fizermos alguma coisa nesse caminho, você não avança. Né? E a gente precisa formar mesmo, a gente precisa melhorar o nível educacional, a gente precisa trazer essa discussão para dentro, de certo modo, de avançar nas possibilidades aí de como as pessoas lidam com as pessoas. A maior parte dos jovens, por exemplo, elas sequer sabem o que vão fazer da vida. Né? E não sabem por quê, porque elas não conhecem, elas nem conhecem direito o que pode ser feito, né? Quais são as ocupações, quais são as profissões, tudo isso precisa ser de alguma forma, no mínimo, apresentado para os jovens. A opção de ser um empreendedor, que muitas vezes muita gente fala, é uma opção que tem o seu preço. Né? Não é simples, não. O sujeito tem que saber que ele tem que ter recursos com qualquer negócio que ele abre para ele se financiar pelo menos por um ano. Né? Porque dificilmente algum negócio começa a dar retorno em menos de um ano. Então, tudo isso são coisas que não são ensinadas, não são aprendidas, né? São aprendidas na raça, né? Na vida. E a vida cobra preços muito altos muitas vezes. Né? A gente sempre gosta de mostrar, e as TVs, etc., na mídia como um todo, vai mostrar sempre aquilo que deu certo. Olha só, aquela boleira lá que virou Sim. uma grande, vira até novela. Se Né? vira mesmo. Mas a grande maioria não é isso. Né? A grande maioria vive muito mal, trabalha muitas horas, né? Envolve toda a sua família, envolve inclusive uma mão de obra infantil, que se fosse em qualquer outra empresa, a gente estaria dizendo que aquilo é trabalho infantil, mas é a casa que está operando, né? É a vida da família que está trabalhando naquele negócio. Como é que nós vamos lidar com tudo isso? E como é que nós vamos articular com a educação? Porque você não faz uma mudança estrutural numa geração só, você normalmente faz na próxima. Né? Por que o Bolsa Família, o era diferente, por exemplo, do Bolsa Família e do Auxílio Brasil? Bem, a tese do Bolsa Família
é que a próxima geração não precise mais do auxílio. Por isso que você cuida e a obrigação da matrícula na escola, por isso que você lida com a questão de cuidar da gestante, por isso que você lida com a questão da vacinação, ou seja, na próxima geração você constrói a ideia de que a próxima geração não vai precisar do Bolsa Família. O Auxílio Brasil perdeu tudo isso. E aí vira simplesmente um dinheiro que você coloca na mão das pessoas. Né? Não é só isso. Você precisa ter um projeto, um programa que se articula com elevação de escolaridade, com melhoria de vida real, se articula com apoio. Se o sujeito está no campo, ele vai continuar na agricultura familiar. Eu tenho que dar mecanismos para que ele não venda a terra dele com um grande produtor e que ele possa continuar produzindo. É importante para ele e é importante para nós. Agora, eu preciso fazer essas interligações que nesses 4 anos foram sendo cortadas. Então, essa é uma tarefa importante aí para esse período que a gente vai entrar aí ano que vem. E aí, gostou do corte? Ó, o link do vídeo na íntegra tá aqui na descrição. Dê aquele like, curta, se inscreva em nosso canal. Valeu!